Boa noite. Meu nome é João Ronaldo de Faria, sou diácono na Igreja Batista Vale das Bênçãos, cidade de Formiga, Minas Gerais. Vim aqui hoje compartilhar com amados irmãos a palavra do Senhor. Vim compartilhar com os irmãos o que Deus tem para as nossas vidas, né? E antes eu queria convidar a amada igreja, assim, aqueles que puderem ficar de pé, amados irmãos que puderem ficar de pé, para que possamos orar ao nosso Senhor, para que Ele possa falar em nossos corações, para que possamos compreender a palavra dEle. Vamos fechar nossos olhos, amém? Soberano Deus, poderoso Pai. Ó Deus de Abraão, Isaque, ó Deus de Israel, nos apresentamos ao Senhor, ó Pai, para te pedir pela Tua misericórdia, pela Tua piedade. Eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que o Senhor, ó Deus amado, venha falar em nossos corações, venha, ó Pai, nos direcionar, venha, ó Deus amado, tirar de nossas mentes todos aqueles utensílios do inimigo que ele havia colocado, Senhor. Ó Deus, venha libertar, Senhor, venha curar, venha sarar, ó Deus, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje nós viemos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Vendo como a nossa nação se encontra hoje, eu creio escravizada pelo inimigo, pelas tantas coisas ruins que a gente vê acontecendo no nosso país, na nossa nação, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Eu creio que você quer que a nossa nação seja liberta, que a nossa nação, o nosso povo, eles venham ter entendimento da palavra do Senhor. Eu penso, irmãos, eu creio que você quer isso para a sua vida. Então, se você quer, se você crê nisso, então tenha fé que Deus vai mudar sua vida. Abre sua palavra no capítulo de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Tema da nossa noite é a missão. Deus dá uma missão para Moisés, para que ele possa libertar Israel, os hebreus, daquela nação tão poderosa que era o Egito, a nação mais poderosa daquela época. E foi muito difícil, mas com a presença do Espírito Santo, tudo é capaz. Você acha que sua vida está difícil para você hoje? Creia. Com o Espírito Santo, com Deus na sua vida, você vai conseguir vencer essas dificuldades, essas barreiras que estão na sua vida. A palavra de Deus nos diz, no versículo 7 em diante, disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos feitores e sei o quanto estão padecendo. Por este motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Porquanto, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão em que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra dos Egito? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, esta é a prova de que sou eu que te envia. Quando fizer os povos sair do Egito, vós prestareis culto a Deus, neste mesmo monte. Como no dia de Moisés, o povo de Deus está sendo escravizado. O povo de Deus está sendo escravizado hoje pela opressão do inimigo no nosso país. Vemos uma grande nação, que é o Brasil, assim como era uma grande nação dos hebreus naquela época. Hoje estamos sendo escravizados pelo dinheiro, pela luxúria, por prazeres momentâneos que a vida está trazendo. Vemos uma nação escravizada pela ganância, pelo egoísmo. E eu creio que você quer que a nossa nação seja liberta. Então tenha fé em Deus. Eu creio que vamos conseguir isso, que a nossa nação vai ser libertada. Certo dia, irmãos, quando Moisés apresentava o rebanho do seu sogro Jetro, ele conduzindo as ovelhas para além do deserto ali, ele foi caminhando então, levando aquelas ovelhas. Ele chegou até o Monte Horebe.
E chegando ali naquele monte Horebe, o Deus se apresenta a ele numa sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Moisés, então, olhando para aquela sarça, Deus falou para ele: Moisés, tire suas sandálias, pois está pisando na terra santa. Moisés contemplou o Senhor, olhou ali, e Moisés, então, observando que Deus falava com ele, e Deus ali dá uma missão para Moisés. Deus dá uma missão para libertar o povo hebreu do Egito, aquela grande nação. Libertar, Deus envia ele até aquela... Deus então dá aquela missão para enviar Moisés, de onde ele havia fugido. Ele havia fugido do Egito, fugido do faraó. Ele pensava que nunca mais voltaria ali, estaria passaria o resto da sua vida ali no deserto. Mas Deus levanta ele, levanta aquele homem, para que ele pudesse fazer a diferença. Então não pense que você está onde você está, que sua vida agora você esperar a sua morte, não. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem uma missão para que você possa libertar nossos irmãos que estão aprisionados pelo inimigo lá fora. Então creia, irmão, que com o coração voltado para Deus, nós conseguiríamos chegar em nosso propósito. E meditando aqui, disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e miséria sobre o meu povo do Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos feitores, e sei o quanto estão padecendo. Deus só ouviu o clamor do povo porque aquele povo resolveu clamar a Ele. Se sua vida está com opressão, sua vida está difícil, se o inimigo está te aprisionando, não adianta você ficar só chorando, você tem que clamar ao Senhor. Quando o povo que começou a clamar ao Senhor, no versículo 8, Deus fala: por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fezereus, dos erezeus e dos jebuseus. É onde era a terra onde era a terra boa, onde tinha muita água, tinha um manancial de água ali. E cremos que Deus ali fez a diferença porque aquele povo buscou a Ele, clamou por Ele. E porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Deus é um Deus do povo que sofre. Deus é um Deus do povo pequeno. Deus é um povo do povo oprimido. E nós estamos sendo oprimidos pelos nossos governantes, pelos nossos governos. Deus é o nosso Deus. Devemos clamar a Ele, pedir a Ele por socorro, pedir a Ele por ajuda. Porque assim como essa nação, como o povo hebreu clamou por Deus, e o Deus foi até ele, enviou Moisés, eu creio que Deus vai enviar na sua vida alguém, vai enviar um homem de Deus, para que você possa também ser libertado. Eu creio que a nossa nação também, se nós clamarmos, buscarmos ao Senhor de todo o coração, Deus vai enviar homens e mulheres dele, para que a nossa nação seja liberta, para que possamos ser libertos desse mal que está nos atormentando. No versículo 10 a palavra nos diz: vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus está falando para Moisés: vai, pois, vai imediatamente. Deus, irmãos, não gosta de pessoas que ficam paradas, desanimadas. Deus é um Deus de ação. Se Deus te enviou, não fique questionando, não fique pensando por quê. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer os israelitas sair da terra do Egito? Moisés, com pouca fé, irmão, questionou a Deus, achando incapaz de algo tão grandioso que era libertar o povo do Egito. Egito era um dos maiores exércitos daquela época, uma das maiores nações. E Moisés, por falta de fé, ele se achava incapaz. Ele se achava incapaz de ir até o Egito e falar para o faraó libertar o povo, mas ele se esquecia. Ele se esquecia que o Deus dele é o Deus do impossível, que o Deus dele é o Deus que governa os céus e a terra, tudo que há na terra, que não há nada que possa acontecer sem a permissão de Deus. E se Deus envia, Deus é capaz de estar com você. E Deus estava ali com Moisés. Ele estava o tempo todo com Moisés, desde aquele momento que Moisés nasceu e foi pela vida dele ali naquela água ali.
E a filha do faraó o encontrou. Ele passou ali então 40 anos no Egito, teve conhecimento do Egito. Ele foi um grande general de guerra ali no Egito. Durante 40 anos ele permaneceu ali e Deus trabalhou nele. Deus foi trabalhando. Depois dos 40 anos ele fugiu por ter matado um egípcio. Ele fugiu encontrando Jetro. Ficou ali mais 40 anos no deserto. Mais 40 anos Deus trabalhando na vida dele. Até ele chegar ali no Monte Horebe, onde Deus então vira a face para ele, vira para Moisés: Moisés, agora eu tenho missão na sua vida. Você agora está preparado. Não pense que a sua vida está terminada. Não pense que chegou ao fim. Não pense que isso é o fim. Isso é o começo. Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem uma missão na sua vida. Basta você crer, irmão, que Deus vai fazer na sua vida. E no versículo 12, assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Deus, por ter assegurado a Moisés ali que estaria com ele, e Deus estava protegendo a Moisés. Mas interessante, e quando Deus estava no Monte Horebe, ali na sarça ardente, e Deus envia Moisés numa missão, Deus fala com ele: quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Moisés estava falando, Deus estava falando para Moisés: Moisés, você vai libertar aquele povo. E quando você conduzir aquele povo, você vai trazer ele neste monte e vão prestar culto a mim. Mas aprendemos também com a palavra do Senhor que quando Moisés libertou aquele povo, e aquele povo chegou ali no Monte Horebe, e Moisés ficou ali então por 40 dias, quando Deus estava escrevendo ali os 10 mandamentos ali na pedra, o povo se rebelou contra Deus, o povo se desviou contra Deus, fazendo bezerro de ouro, deixando de adorar a Deus. Então não devemos esquecer, irmãos, que todo momento de nossa vida, Deus nos abençoa, nos livra, nos liberta, mas não devemos esquecer de Deus, que Deus tem feito para nós, que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, irmãos, é um Deus que envia, mas Ele envia e Ele vai junto. Quando Deus envia alguém em uma missão, Ele sabe que vai dar certo, pois quando envia uma pessoa, Ele age com a pessoa, Ele exige que seja glorificado e honrado. Quando Deus começa, Ele já sabe o final. Eu creio que a nossa nação hoje está passando por essa opressão, por essa dificuldade, mas eu creio que Deus já está vendo o final, porque depende de mim e de você, de nós trabalharmos com Deus e andarmos com Ele. Se formos, Deus vai ser conosco. Se ficarmos, Deus não vai ser conosco. Mas então, irmão, creia que isso tudo vai acontecer em nossa vida, mas se Deus tem uma missão na sua vida, eu faço um apelo para você: não ficar da maneira que você está, não ficar acomodado, não ficar lastimando, mas se levante. Se levante para que Deus possa agir na sua vida, para que Deus possa agir em nossa nação. Todo aquele que foi tocado, que Deus falou no seu coração, todo aquele que sentiu a presença de Deus, que Deus realmente está falando com você, eu queria te convidar a se levantar, eu queria te convidar a você ficar de pé. Aqueles que puderem, aqueles que não puderem, pode ficar da maneira como você se encontra. Mas eu peço que aqueles que quiserem de coração, que agora neste momento você feche seu olho. Vamos fazer uma oração a Deus, fazer um clamor a Deus. Mas não esqueça, irmãos, Deus te envia. Não fique aí parado. Moisés retrucou a Deus, Deus foi com ele, Deus abençoou. Nós vemos hoje os judeus, povo abençoado, um povo próspero. Deus quer isso em nossas vidas. Então todo aquele que quer, feche seus olhos agora que vamos orar e buscar a face do Senhor para isso. Soberano Deus, poderoso Pai, ó Deus querido, ó Pai amado, eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dos meus irmãos que estão aqui agora, que ouviram a Tua palavra, Senhor, eu creio, ó Deus amado, que o Senhor falou no coração deles. Então agora, ó Deus amado, eles estão tomando a decisão. E aquele que está tomando a decisão no coração dele, meu Pai, eu te peço, abençoe, ó Deus.
Abençoe o teu filho nessa missão que ele está entrando agora, ó Pai, de fazer parte, meu Pai, do teu exército para libertar a nossa nação, para libertar os nossos irmãos que estão sendo aprisionados pelo inimigo. Ó Deus, é aqueles, ó Deus, que ainda não sentiram o toque do Senhor. Toque neles, ó Deus amado, para que eles possam entender o propósito do Senhor na vida deles, ó Deus amado. Ó Senhor, vem agir na vida dos teus filhos. Eu creio que agora o Senhor está enviando os teus filhos, ó Deus amado, na missão, Senhor, de ajudar os nossos irmãos. Eu creio que o Senhor é com eles. Então abençoe, ó Deus, aonde eles estiverem, aonde pisarem, aonde forem. Que eles possam fazer como Moisés, ó Deus, ter longos anos de vida, viver com saúde, prósperos, fortes, ó Deus, com saúde física e mental, ó Deus, que nenhuma enfermidade venha vir sobre eles, assim como não foi sobre Moisés, ó Deus, eu te clamo, Senhor. Ó Deus, eu te peço, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o teu povo, seja conosco. Amém? Irmãos, eu creio que essa palavra tem falado em seu coração, então creia que Deus é com você. Eu creio que você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Então, assim como Moisés teve aquele propósito na vida dele, de ir, entendeu? Tem na sua vida também, não fique parado. Deus é com você. Deus te abençoe. Uma boa noite. Amém?